Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aí no nosso primeiro dia da jornada de 21 dias, onde eu vou fazer o possível para te ajudar aí nesse processo aí, que é de você mudar o seu corpo, mudar os seus hábitos. Eu demorei bastante tempo para fazer isso na minha vida, mas graças a Deus eu já consegui. Tipo, com certeza eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, eu me sinto muito mais feliz, me sinto muito mais dona das minhas escolhas, enfim, da minha vida. E aí, a primeira dica que eu fiz, na verdade, uma pergunta para vocês, e geralmente as dicas serão em forma de perguntas, porque é importante que você vá desenhando seu próprio planejamento, né? Porque é a sua vida, então, de fato, tem que ser as suas respostas e não as minhas. Ninguém vai dar respostas prontas pra gente, e isso foi uma das coisas que eu aprendi também, que as perguntas são importantes para que você vá formulando a rota do seu planejamento. Então vamos lá, o que que você realmente quer? Então, como eu falei lá na postagem no Instagram, então quem não viu ainda a postagem lá no Instagram, me segue lá, é Roberta Zupo. E aí eu postei a primeira dica. Por que que eu falo isso? As pessoas, elas até sabem, assim, o que elas querem. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ficar com a perna maior, tal, não sei o quê. Mas elas falam como se isso fosse uma mágica, como se fosse algo que fosse acontecer assim da noite pro dia, né? E elas acabam não sabendo realmente por que que elas querem aquilo. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre, né, sempre briguei com a balança desde pequena, sempre tive sobrepeso, sempre fui gordinha. E era uma coisa que me incomodava? Era, porque você sofre bullying, né? Quando você vai comprar roupa é ruim, você acaba não tendo muita opção. Quando você vê uma mulher com um corpo mais bonito, você se sente mal, enfim, a sua autoestima não é das melhores. Mas de uma certa forma, assim, eu vivia relativamente bem com aquela situação. E, enfim, passei minha adolescência, entrei na faculdade de educação física e algumas pessoas, assim, tipo, em casa, às vezes não, nem por maldade, né? Hoje eu entendo que a sua família nunca vai ter uma maldade com você, mas acaba fazendo uma brincadeirinha ou outra, te chamando de gordinha, enfim. E muitas pessoas, quando eu comecei a fazer educação física, falavam, né? Ah, agora você vai ser professora de educação física, né? Você precisa emagrecer. E eu falava, não, mas é que eu quero emagrecer. Quero sim, quero ficar magra, quero emagrecer e tal, é que eu não consigo. Eu tô tentando, mas eu não consigo. E aí eu sempre acabava começando a fazer uma dieta assim na loucura e acabava me boicotando. Atividade física, né, até é uma coisa que eu gosto, assim, tipo, foi fácil de eu aderir. Não que eu nasci gostando, eu fui fazendo e fui criando o hábito de fazer. Mas a dieta em especial era uma coisa que eu tinha muito problema, porque eu gostava muito de doce, gostava muito de comer e gosto muito de comer até hoje. E era uma coisa que eu era bem compulsiva, assim, eu comia o dia inteiro, assim, gostava muito de comer e comer besteira. E aí o que acontecia? Eu percebia que eu sempre falava muito que eu queria emagrecer, mas eu não fazia nada pra emagrecer. E aí eu falava, nossa, tipo, eu quero emagrecer, eu quero ser magra e tal, mas por que que eu não consigo, né? Nossa, o que que eu tô fazendo de errado? Por que que eu não consigo parar de comer? E eu fui jogando essa situação aí por um bom tempo da minha vida. Enfim, gostava muito de sair de final de semana pra beber e tal. E aí eu lembro que tinham momentos assim da minha vida que me incomodavam, que eram os momentos que eu ia pro final do ano, que eu ia pra praia. E aí sim, quando eu colocava biquíni, aí era uma coisa que me incomodava muito. Eu não tirava a canga, não tirava os shorts, que eu morria de vergonha do meu corpo. Eu me achava gorda, me achava feia, e aí chorava. E aí prometia pra mim mesmo que eu ia fazer uma dieta, que eu ia emagrecer e tal. Enfim, né? Passavam-se 2 dias, eu já tava lá comendo chocolate, sorvete, e por isso ia. E aí eu percebia que, assim, na verdade, as pessoas queriam que eu emagrecesse, né? Porque as pessoas acreditavam que uma profissional de educação física tinha que ser magra. Então as pessoas queriam que eu emagrecesse, a minha família queria que eu emagrecesse, mas no fundo, o que eu realmente queria era comer, o que eu realmente queria era beber, era me divertir, enfim. Eu me importava com o meu corpo naquele momento pontual ali da praia, que era quando eu tinha que ficar de biquíni. E nos outros momentos eu não me importava. Porque minha motivação principal não era o meu corpo na época, né? Minha motivação principal era comer e beber e me sentir bem.
Então, o que que eu comecei a perceber? Que durante muito tempo eu me frustrava nas minhas dietas, me frustrava às vezes num plano de treino, numa musculação que eu achava que ia me dar um resultado, nossa, estrondoso, porque na verdade eu estava querendo o que queriam pra mim. Então não era o que eu realmente queria, assim, por mais que eu quisesse ser magra, mas eu não estava fazendo nada pra ser magra, pra emagrecer. Eu estava tentando emagrecer porque os outros queriam que eu emagrecesse, né? E eu não tava afim de me privar de comer as coisas que eu queria, enfim, de treinar como tinha que treinar, porque naquele momento não era o que eu realmente queria. E quando que eu percebi que eu fazia mais as coisas pelos outros, pelo que os outros queriam, do que quando eu queria? O dia que eu realmente quis. Porque o dia que eu olhei pra mim e falei assim, chega, eu tô completamente insatisfeita, eu tô disposta a fazer qualquer coisa, o que precisar ser feito pra que eu fique magra agora, e eu quero ficar magra, então eu vou ver tudo o que precisa ser feito. Então assim, foi doloroso a parte de, ai, abrir mão das coisas que eu gostava de comer? Foi, por um momento foi, e eu, né, não vou mentir, porque todo mundo que passou por esse processo sabe como que é. Mas a vontade de emagrecer e a velocidade que os resultados vão vindo quando você muda muito os seus hábitos de vida, começaram a me encantar muito. E aquilo lá me dava, era muito mais importante para mim naquele momento do que a comida e a bebida. Então ali eu percebi que aquilo ali me motivava muito mais do que comer e beber, que anos atrás eram meus maiores motivos. Aquilo que me deixava feliz, que me deixava alegre, era comer e beber. E de repente não, de repente tá tendo um corpo diferente, de repente tá melhorando minha autoestima, eu tá me sentindo mais bonita, aquilo sim tava sendo meu motivo principal, e foi quando eu entendi que eu precisava realmente me conhecer e saber o que eu realmente queria, porque todas as vezes que eu fazia as coisas pelos outros ou pela vontade dos outros, eu me frustrava muito, eu me sentia muito triste e acabava desistindo de mim mesma. Então, gente, a minha dica é essa, entenda o que você realmente quer. Não queira fazer um plano porque te falaram que você tá gorda, ou não queira ter uma perna maior porque falaram que sua perna é fina. Na verdade, você tem que querer. E se não for da sua vontade, esquece. Esquece porque você não vai ter motivo suficiente para continuar nesse plano. Então, é assim, para mim é o primeiro ponto, é você saber o que você quer, se conhecer. Perceber se você não tá fazendo por uma terceira pessoa, por uma, né, segunda pessoa, enfim, por uma pessoa que não te conhece, que não sabe seus valores, não sabe seus sentimentos, ou que às vezes até quer o seu bem, mas às vezes não tá respeitando o que você tá sentindo. Então, espero que isso sirva para vocês de alguma forma, para você começar a perceber algumas situações da sua vida onde você tá se deixando levar por outra pessoa, por outra opinião, e não tá respeitando você mesma. Então, a primeira coisa, você tem que ser sincera e honesta com você mesma, ouvir você mesma, respeitar você mesma, para que você comece a criar um plano a partir disso, tá bom? Então, essa aí foi a minha primeira dica. Amanhã estou de volta com vocês com mais uma dica. Beijos e até mais.